E se eu te dissesse que existe uma mensagem esquecida nas sombras da história? Uma profecia silenciada pelo tempo, mas que pulsa ainda hoje como um coração enterrado sob camadas de esquecimento? Você acredita em avisos? Acredita que o invisível pode rasgar o véu da realidade e gritar verdades que preferimos não ouvir? Porque existe um homem que conheceu ambos os mundos. Um homem cujas mãos sangravam pelos pecados da humanidade, cujos olhos viram o que não deveria ser visto e cuja voz ainda ecoa através das gerações, carregando um alerta que ninguém quis escutar. Padre Pio. Você conhece esse nome? Ou será que conhece apenas a versão domesticada, a imagem santa pendurada na parede, o ícone inofensivo que cabe dentro da sua zona de conforto? Porque o verdadeiro Padre Pio não cabe em molduras. Ele sangra, ele arde, ele perturba. Há algo nos dias 24 e 25 de dezembro que você precisa saber. Algo que foi sussurrado em confessionários escuros, registrado em cartas seladas, guardado por aqueles que tremiam ao ouvir. Não é sobre presentes, não é sobre celebração, é sobre um sinal do céu, que romperá a normalidade da sua existência confortável e te confrontará com a única pergunta que importa. Você está preparado para ver o que sempre esteve diante dos seus olhos, mas que escolheu ignorar? Sente isso? Essa inquietação que sobe pela espinha? Esse desconforto que não consegue nomear? É porque algo dentro de você sabe que esta não é apenas mais uma história. Sabe que este aviso carrega o peso de décadas de silêncio, de verdades suprimidas, de realidades paralelas que coexistem com a sua vida comum, esperando apenas o momento certo para se revelar. E esse momento está chegando, está batendo na porta, está sussurrando o seu nome. Padre Pio não era um santo comum, ele era uma ferida aberta no tecido da realidade, um portal vivo entre dois mundos. Suas mãos sangravam, não por acidente divino, mas por carregar o peso do inconsciente coletivo da humanidade. Cada gota de sangue que escorria de suas palmas era um símbolo, um código cifrado, uma mensagem do arquétipo do sacrifício que vive adormecido em cada um de nós. Jung diria que ele era a personificação da sombra integrada, aquele que não fugiu do confronto com o abismo interior, mas mergulhou de cabeça e retornou transformado, marcado, sangrando. Você já parou para pensar por que o sofrimento marca a carne? Porque a dor precisa se tornar visível. Porque o inconsciente precisa de símbolos, precisa de imagens que perfurem a armadura do ego racional. As chagas de Padre Pio não eram apenas feridas físicas, eram manifestações de uma verdade psíquica profunda demais para ser dita em palavras. Eram o grito silencioso da alma humana, clamando por redenção, por reconhecimento, por integração. E quando você olha para essas chagas, quando realmente olha sem desviar, você não está olhando para ele. Você está olhando para si mesmo. Mas o que isso tem a ver com os dias 24 e 25 de dezembro? Tudo. Porque esses dias carregam um simbolismo tão poderoso, tão carregado de significado arquetípico, que o véu entre os mundos se torna mais fino. O nascimento do Cristo não é apenas um evento histórico. É um símbolo eterno do renascimento do self, da luz emergindo da escuridão, da consciência nascendo do caos primordial. E Padre Pio, esse vidente do invisível, deixou registrado que nesses dias específicos algo aconteceria. Algo que forçaria a humanidade a olhar para cima, a parar, a questionar. Imagine por um momento que você não sabe nada, que tudo o que te ensinaram sobre a realidade é apenas uma versão conveniente, uma história contada para manter você anestesiado, obediente, previsível. Imagine que existe uma dimensão além do que seus sentidos captam, uma frequência que você não consegue sintonizar porque foi treinado desde criança para ignorá-la.
Padre Pio vivia nessa frequência. Ele não era diferente por ser especial. Ele era diferente porque não fechou os olhos quando o mistério bateu à sua porta. As cartas que ele escreveu, os testemunhos que deixou, as conversas que teve com aqueles poucos que conseguiam suportar a intensidade de sua presença, todos apontam para o mesmo tema. Haverá um sinal. Não um sinal gentil, não um sussurro educado do divino, mas um sinal que romperá o céu como um grito primordial, que penetrará até mesmo os corações mais endurecidos, que forçará a humanidade a confrontar aquilo que passou séculos tentando reprimir. A realidade do sagrado, a presença do luminoso, a existência de algo maior que o ego pode compreender. Você tem medo? Deveria ter. Porque o sagrado não é confortável. O luminoso não é reconfortante. Quando você toca o mistério verdadeiro, quando o véu é arrancado e você vê o que está do outro lado, você não volta o mesmo. Você não pode. A transformação não pede permissão. Ela invade, domina, reconstrói. E Padre Pio sabia disso. Por isso ele alertou. Por isso ele insistiu. Por isso ele deixou essas palavras para que aqueles com ouvidos para ouvir pudessem se preparar. Mas preparar para quê? Essa é a pergunta que corrói, não é? Porque ele nunca foi específico. Nunca disse exatamente o que aconteceria. Apenas que aconteceria. Um sinal do céu, uma manifestação, uma revelação. E essa ambiguidade não é por acaso, é proposital. Porque o mistério que pode ser definido deixa de ser mistério. A verdade que cabe em palavras deixa de ser verdade. O que Padre Pio estava apontando não é algo que pode ser explicado, é algo que precisa ser experimentado. Pense nas suas noites de dezembro. Pense em como você se prepara para o 24 e o 25. Presentes embrulhados, jantares planejados, reuniões familiares ensaiadas, tudo tão previsível, tão seguro, tão morto. E se esse ano for diferente? E se o céu rasgar? E se algo acontecer que transforme essas datas de celebração mecânica em um portal de confronto existencial? Você está pronto para isso? Você está pronto para que tudo o que você acredita sobre a realidade seja questionado em um único instante? Padre Pio carregava os estigmas. Carregava as chagas de Cristo em seu próprio corpo. Mas você já se perguntou o que ele via quando olhava para suas próprias mãos sangrando? Ele via culpa, via redenção, ou via a verdade nua e crua de que o sagrado e o profano são a mesma coisa, apenas observados de ângulos diferentes? Jung diria que os estigmas eram a manifestação física de um conflito psíquico resolvido. Que Padre Pio havia integrado sua sombra tão profundamente que o corpo não teve escolha, senão expressar simbolicamente essa união dos opostos. E o que são opostos, senão ilusões da mente fragmentada? Luz e escuridão, bem e mal, sagrado e profano, humano e divino. Todas essas divisões são construções do ego tentando desesperadamente organizar um universo que se recusa a ser organizado. Padre Pio viveu na junção desses opostos. Ele era o paradoxo encarnado. E por isso ele conseguia ver. Por isso ele conseguia sentir. Por isso ele conseguia saber coisas que nenhuma lógica racional poderia explicar. Os dias 24 e 25 de dezembro são pontos nodais no calendário arquetípico da humanidade. São momentos em que o inconsciente coletivo se intensifica, em que os símbolos ganham peso, em que o luminoso se aproxima perigosamente da superfície da consciência comum. E Padre Pio, esse navegador dos mundos invisíveis, percebeu algo nesses dias específicos. Percebeu uma convergência, um alinhamento, uma porta se abrindo. Mas aqui está o que ninguém te diz. Portas abertas são convites perigosos, porque você não sabe o que vai entrar. E você não sabe se está pronto para receber. A humanidade passa séculos construindo muros, erguendo barreiras, fechando portais, tudo para manter o mistério do lado de fora.
Tudo para manter a vida previsível e controlável. E então aparece alguém como o Padre Pio dizendo: uma porta vai se abrir, um sinal vai aparecer, e você não terá escolha se não olhar. Você se lembra da última vez que sentiu medo verdadeiro? Não o medo de pagar contas ou perder o emprego, mas o medo existencial profundo, aquele que te faz questionar a própria natureza da realidade. Esse medo tem um nome. Jung o chamava de encontro com o luminoso. É o que acontece quando o pequeno ego individual é confrontado com a vastidão do inconsciente coletivo. É o que acontece quando você percebe que não está no controle, que nunca esteve, que tudo o que você chama de vida é apenas uma dança na superfície de um oceano cujas profundezas você nem consegue imaginar. Padre Pio mergulhava nesse oceano diariamente. Enquanto você e eu nadamos na superfície, tentando desesperadamente manter a cabeça acima da água, ele afundava. Conscientemente, intencionalmente, porque sabia que a verdade não está na superfície. A verdade está nas profundezas. E as profundezas exigem coragem, exigem rendição, exigem a disposição de morrer para o que você pensa que é e renascer como o que você realmente sempre foi. E o que ele viu nas profundezas? O que ele encontrou no escuro absoluto do inconsciente? Ele encontrou um aviso. Encontrou uma mensagem gravada nas estruturas arquetípicas da psique humana. Encontrou a certeza de que os dias 24 e 25 de dezembro carregam um potencial de revelação que a humanidade não está preparada para enfrentar, mas que enfrentará de qualquer forma. Porque o tempo das escolhas acabou. O tempo da preparação acabou. O tempo da chegada está aqui. Olhe ao seu redor. Veja o mundo em que você vive. Veja a fragmentação. Veja a alienação. Veja milhões de pessoas vivendo em sonâmbulos, repetindo padrões, consumindo distrações, fazendo qualquer coisa para evitar o confronto com a própria alma. E então, imagine um sinal tão poderoso, tão inegável, tão devastadoramente real, que todas essas defesas, todas essas distrações, todos esses mecanismos de fuga se tornem instantaneamente inúteis. Imagine um momento em que a humanidade inteira é forçada a parar e olhar, realmente olhar para o céu, para dentro, para a verdade. Isso é o que Padre Pio viu. Isso é o que ele tentou nos dizer, mas nós não quisemos ouvir, porque ouvir significa responsabilidade. Ouvir significa preparação. Ouvir significa aceitar que talvez, apenas talvez, não estamos no controle tanto quanto gostaríamos de acreditar. E o ego odeia essa ideia. O ego precisa do controle, precisa da ilusão de que comanda o show, e por isso reprime, nega, ignora, até que não pode mais. Os estigmas de Padre Pio sangravam mais intensamente em certas épocas do ano. Você sabia disso? Havia momentos em que o sangramento se intensificava, quando as feridas pareciam mais profundas, mais dolorosas, mais insistentes. E esses momentos coincidiam com datas específicas do calendário litúrgico. Coincidência? Jung diria que não existe coincidência, apenas sincronicidade. Apenas o inconsciente se manifestando através de padrões significativos que a mente racional se recusa a reconhecer. E se os estigmas de Padre Pio fossem um relógio? Um marcador de tempo não cronológico, mas psíquico? Um indicador de momentos em que o véu entre os mundos fica mais fino, quando o sagrado sangra para dentro do profano, quando o impossível se torna brevemente possível? E se os dias 24 e 25 de dezembro fossem exatamente esse tipo de momento? Um momento em que as leis normais da realidade se flexionam, se curvam, se abrem para algo além? Você já teve um sonho tão vívido que acordou sem saber se estava acordado ou ainda sonhando? Já teve um momento de déjà vu tão intenso que questionou a própria linearidade do tempo?
Já sentiu uma presença invisível tão real que seu corpo inteiro arrepiou? Esses são lampejos, pequenas rachaduras na prisão da realidade consensual. E Padre Pio vivia permanentemente nessas rachaduras. Ele não tinha o luxo de voltar para a zona de conforto da normalidade. Ele estava perpetuamente exposto ao mistério, ao luminoso, ao sagrado terrível e belo ao mesmo tempo. E o que ele nos diz com seu aviso? Ele nos diz que chegará um momento em que todos nós experimentaremos o que ele experimentava diariamente. Um momento em que o véu será arrancado coletivamente. Um momento em que a humanidade inteira terá seu encontro com o luminoso. E esse momento, segundo ele, está marcado, está escrito, está chegando. Nos dias em que celebramos o nascimento da luz, algo nascerá, ou algo morrerá, ou ambos simultaneamente, porque nascimento e morte são apenas duas faces da mesma transformação. Mas transformação em quê? Essa é a pergunta que não tem resposta. Ou melhor, que tem infinitas respostas. Uma para cada pessoa que a vive, porque o sagrado não é uniforme. O luminoso não é padronizado. Quando você toca o mistério te toca de volta. E o formato dessa impressão digital é único. É por isso que Padre Pio não pôde ser mais específico. Não porque não soubesse, mas porque cada pessoa precisa experienciar sua própria revelação, em seus próprios termos, com suas próprias imagens internas. Jung passou a vida estudando símbolos, estudando sonhos, estudando as imagens que emergem do inconsciente quando a mente consciente finalmente silencia e permite. E uma das coisas que ele descobriu é que certos símbolos são universais. Certos arquétipos aparecem em todas as culturas, em todas as épocas, em todas as mitologias. O herói, a sombra, o velho sábio, a mãe terrível e o Cristo, o símbolo supremo do self realizado, da totalidade alcançada, da união dos opostos completada. E o nascimento do Cristo não é apenas uma história, é um padrão arquetípico que se repete, que precisa se repetir, porque é assim que o inconsciente ensina. Através de repetição simbólica, através de rituais que incorporam verdades psíquicas profundas demais para serem compreendidas racionalmente. E Padre Pio, esse leitor de símbolos vivos, percebeu que nos próximos ciclos desse nascimento arquetípico, algo diferente aconteceria, algo definitivo, algo que mudaria permanentemente a relação da humanidade com o sagrado. Você celebra o Natal? Claro que celebra. Todos celebram. Mas o que você está celebrando realmente? A história de um bebê nascendo em uma manjedoura? Ou a possibilidade eterna de que a luz possa nascer da escuridão mais profunda? Que a consciência possa emergir do caos? Que o milagre possa perfurar o ordinário? A maioria das pessoas perdeu o contato com o significado profundo. Transformaram o sagrado em comercial. Transformaram o mistério em mercadoria. E por isso, não sentem mais. Não percebem mais. Não sabem mais o que esses dias realmente significam. Mas Padre Pio sabia e por isso alertou. Porque quando o significado profundo é perdido, quando o símbolo é esvaziado, quando o ritual se torna mecânico, o inconsciente se rebela. E a rebelião do inconsciente não é gentil. Ela não pede permissão. Ela explode, irrompe, devasta e reconstrói a partir das cinzas. É isso que está vindo? Uma destruição criativa? Um apocalipse não no sentido de fim, mas no sentido original de revelação. Um momento em que tudo que estava oculto é exposto, tudo que estava reprimido é liberado, tudo que estava adormecido acorda. Sente o seu coração acelerando? Sente essa mistura estranha de medo e excitação? Isso é bom? Isso significa que você está vivo, que algo dentro de você está respondendo.
que por baixo de todas as camadas de condicionamento social, de todas as defesas do ego, de todos os mecanismos de negação, existe uma parte de você que sabe, que sempre soube, que está esperando por isso há vidas inteiras. Padre Pio dizia que o demônio o atormentava, que havia noites de batalha espiritual tão intensa que seu quarto era destruído, que havia momentos em que forças invisíveis o atacavam fisicamente, deixando marcas, causando dor, testando sua fé até o limite do suportável. E os céticos riem. Os racionalistas explicam. Os materialistas ignoram. Mas Jung não ria. Jung entendia. Porque Jung sabia que o demônio não é uma entidade externa, é a sombra não integrada. É tudo aquilo que reprimimos, negamos, rejeitamos. E quando você começa o processo de individuação, quando você decide confrontar sua sombra, ela não vai gentilmente. Ela luta, ela resiste. Ela tenta destruir você antes que você a integre. E Padre Pio venceu essa batalha? Não. Porque não há vitória no sentido convencional. Há integração, há aceitação, há a compreensão de que luz e sombra são danças da mesma energia. E quando você aceita isso, quando você para de lutar contra si mesmo e começa a dançar com suas próprias contradições, algo muda. Você se torna inteiro, você se torna real. Você se torna um canal através do qual o sagrado pode fluir sem distorção, e é como um canal que Padre Pio nos entrega este aviso, não como um profeta no sentido religioso tradicional, mas como alguém que conseguiu sintonizar uma frequência que a maioria de nós bloqueou, como alguém que, por ter integrado sua própria escuridão, pôde ver claramente a escuridão coletiva que a humanidade carrega. E ver não apenas a escuridão, mas também a luz que está tentando nascer através dela. Os dias 24 e 25 de dezembro são o ponto de pressão máxima. São o momento em que o parto cósmico atinge seu clímax. E todo parto é doloroso. Todo nascimento exige morte. A morte do velho para que o novo possa emergir. E a humanidade está em trabalho de parto há décadas, há séculos, contrações cada vez mais frequentes, dor cada vez mais intensa, resistência cada vez mais desesperada. Mas não dá para evitar, não dá para adiar indefinidamente. A criança quer nascer e vai nascer, com ou sem nossa cooperação. Você sente isso? Sente essa urgência no ar? Essa sensação de que algo está prestes a acontecer? Não é paranoia. Não é imaginação, é percepção. É a capacidade ainda não completamente atrofiada de sentir as correntes do inconsciente coletivo. De perceber quando os arquétipos estão em movimento. De saber, sem saber como sabe, que uma mudança profunda está em curso. Padre Pio passava horas em oração, horas no confessionário, horas em silêncio absoluto. E o que ele fazia nesses momentos? Ele mergulhava. Ele descia, ele ia até o fundo do oceano psíquico e trazia de volta pérolas de sabedoria que custavam sangue e lágrimas. Porque a verdade profunda não é gratuita, ela exige sacrifício, exige coragem, exige a disposição de morrer para o que você pensa que é e renascer na incerteza luminosa do mistério. E quando ele voltava dessas jornadas internas, o que ele via no mundo externo? Ele via pessoas dormindo, pessoas vivendo na superfície, pessoas evitando o confronto com a própria alma, e ele sabia que isso não poderia continuar indefinidamente. Sabia que há um limite para quanto o inconsciente pode ser reprimido antes que exploda. E ele via esse limite se aproximando. Via as datas no calendário onde a pressão seria máxima, e tentou nos avisar. Mas avisos não são bem-vindos. Avisos perturbam, avisos exigem ação. E a maioria das pessoas prefere o conforto da negação. Prefere acreditar que tudo vai continuar como sempre foi, que amanhã será igual a hoje, que o futuro é uma extensão previsível do presente. E então aparece alguém sangrando pelas mãos dizendo, não, não é. Algo está mudando, algo está vindo, e você precisa se preparar.
Preparar como? Essa é a pergunta prática, não é? E a resposta é ao mesmo tempo simples e impossível. Você se prepara acordando. Você se prepara parando de fugir de si mesmo. Você se prepara encarando sua sombra. Você se prepara integrando seus opostos. Você se prepara tornando-se consciente. E consciência dói. Consciência queima. Consciência exige que você abandone todas as mentiras reconfortantes que contou a si mesmo sobre quem você é e o que é real. Padre Pio vivia em chamas, chamas invisíveis aos olhos físicos, mas que consumiam sua alma diariamente. E ele escolheu essas chamas, porque sabia que só o fogo purifica, só o fogo transforma, só o fogo revela o que é essencial quando tudo o que é supérfluo é queimado. E o sinal que ele profetizou para os dias 24 e 25 de dezembro? Talvez seja exatamente isso. Um fogo, não necessariamente literal, mas um fogo psíquico, um fogo espiritual. Um fogo que queimará através da negação coletiva e forçará a humanidade a ver o que está realmente acontecendo. E o que está realmente acontecendo? Estamos morrendo. A velha humanidade está morrendo. Os velhos paradigmas estão morrendo. As velhas certezas estão morrendo. Isso não é tragédia, é necessidade. Porque algo novo quer nascer. E o novo não pode nascer enquanto o velho se recusa a morrer. Por isso a pressão, por isso a dor, por isso o caos crescente. Não é o fim, é a transição, a passagem. O portal Ponti, Padre Pio, era um guardião desse portal, um vigia na fronteira entre os mundos. E ele viu que nos dias 24 e 25 de dezembro, o portal se abriria mais do que nunca, que o véu seria arrancado, que a humanidade teria sua chance de atravessar, ou de se recusar mais uma vez. Mas a recusa tem consequências. A recusa prolonga o sofrimento. A recusa adia o inevitável. Você já olhou para o céu à noite e sentiu saudade de algo que não consegue nomear? Já sentiu que pertence a algo maior, mas não sabe o quê? Já teve a sensação estranha de que está vivendo a vida errada, de que existe outra versão de você esperando para nascer? Essas não são fantasias, são memórias do self, são lampejos da totalidade que você é, mas que esqueceu. São chamados do seu próprio ser mais profundo, tentando acordá-lo antes que seja tarde demais. E o aviso de Padre Pio é exatamente isso. Um alarme de despertar, um chamado urgente, uma última chance de acordar voluntariamente antes de ser acordado à força. Porque o despertar forçado é traumático, é doloroso, é devastador. Mas o despertar voluntário, por mais difícil que seja, é transformador, é libertador, é o início da verdadeira vida. Os estigmas de Padre Pio nunca sararam completamente. Eles permaneceram abertos por décadas. 50 anos de sangramento contínuo. 50 anos de dor física manifestada. E por quê? Porque o sagrado escolheria esse método particular de manifestação. Porque feridas não mentem. Feridas não podem ser fingidas, pelo menos não por 50 anos. Feridas são a prova mais visceral possível de que algo real está acontecendo. Algo além do controle da mente consciente. Algo que emerge das profundezas e se inscreve na carne. E essa inscrição na carne é importante. Jung fala muito sobre como os conteúdos psíquicos profundos precisam se tornar corporais para serem realmente integrados. Precisam sair do reino abstrato das ideias e se manifestar na realidade concreta da experiência vivida. Os estigmas de Padre Pio eram a manifestação corporal de uma verdade psíquica, que o sagrado não é abstrato, não é distante, não é conceitual, é visceral. É sangrento, é real. E o sinal que virá nos dias 24 e 25 de dezembro será igualmente visceral. Será impossível de ignorar. Será algo que penetrará até mesmo as defesas mais fortificadas. Porque chegou o momento. Porque a humanidade esgotou suas desculpas.
porque o inconsciente coletivo atingiu o ponto de saturação. E algo precisa ceder, algo precisa se abrir, algo precisa ser revelado. Você tem medo da revelação? Deveria ter, mas também deveria ter esperança, porque revelação significa que a verdade finalmente será conhecida. Significa que as mentiras serão expostas. Significa que a fragmentação dará lugar à totalidade. Significa que a neurose coletiva terá a chance de ser curada. E cura sempre parece morte antes de parecer renascimento. Sempre parece apocalipse antes de parecer redenção. Padre Pio conhecia o apocalipse pessoal. Ele viveu seu próprio colapso e reconstrução inúmeras vezes. E por isso ele podia reconhecer os sinais de um apocalipse coletivo se aproximando. Podia sentir as correntes mudando. Podia perceber os arquétipos se reorganizando. Podia ver o futuro não como algo distante, mas como algo já presente em forma embrionária, esperando apenas as condições certas para se manifestar plenamente. E essas condições certas, elas convergem nos dias 24 e 25 de dezembro. Convergem no momento em que celebramos o nascimento da luz. Porque é precisamente quando celebramos a luz que somos mais cegos à escuridão. É quando afirmamos a esperança que negamos o desespero. É quando abraçamos o sagrado domesticado que rejeitamos o sagrado selvagem. E o sagrado selvagem não aceita rejeição indefinidamente. O que é o sagrado selvagem? É o luminoso não filtrado pela cultura. É o mistério não diluído pela religião institucionalizada. É o divino não traduzido em conceitos seguros e controláveis. É o que Rudolf Otto chamava de mysterium tremendum et fascinans, o mistério que simultaneamente aterroriza e fascina, que te faz querer fugir e te atrai irresistivelmente ao mesmo tempo, que destrói e recria, que mata e ressuscita. Padre Pio tinha uma relação íntima com o sagrado selvagem. Ele não podia domesticá-lo, não podia controlá-lo, não podia prevê-lo, só podia se render a ele. E nessa rendição, ele encontrou algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. Ele encontrou a si mesmo. Não o self superficial da personalidade social, mas o self profundo, o self arquetípico, o self que é simultaneamente completamente pessoal e completamente universal. E esse self tem uma mensagem que Padre Pio carregou e transmitiu. Uma mensagem que ecoa através das décadas e chega até você agora. A mensagem é simples: prepare-se, acorde, preste atenção, porque os dias estão chegando quando você não terá mais escolha, quando a realidade que você dá como certa será questionada. Quando o céu que você raramente olha vai gritar para que você olhe. Quando o sinal virá e você terá que decidir, vai ver, vai reconhecer, vai responder ou vai fechar os olhos mais uma vez, vai encontrar mais uma distração, vai inventar mais uma explicação racional. Vai continuar dormindo enquanto o mundo ao seu redor está acordando para algo completamente novo? Porque essa é sempre a escolha. Em todo momento de crise, em todo ponto de transformação, há aqueles que acordam e aqueles que dormem mais profundamente. Há aqueles que atravessam o portal e aqueles que se recusam até a reconhecer sua existência. E Padre Pio, ele já atravessou, ele já completou sua jornada. Mas antes de partir, ele deixou marcas, deixou pistas, deixou avisos para aqueles que viriam depois, para aqueles que se encontrariam no limiar da mesma transformação que ele viveu, para aqueles que precisariam de coragem para dar o próximo passo, para você, porque isso não é sobre Padre Pio, nunca foi. Ele é apenas o mensageiro, o símbolo, o sinal de que algo é possível, de que a transformação não é apenas teoria, de que o sagrado não é apenas conceito, de que a integração dos opostos não é apenas metáfora psicológica, mas experiência vivida, sangrenta, dolorosa e absolutamente real. E você
Onde você está nessa jornada? Está na superfície, tentando manter tudo sob controle? Está nas profundezas, lutando com sua sombra? Está no meio, confuso e desorientado? Não importa, porque o que está vindo virá para todos. O sinal do céu não discriminará. Não escolherá os preparados e ignorará os despreparados. Ele simplesmente será. E cada pessoa responderá de acordo com seu nível de consciência, de acordo com sua capacidade de suportar o luminoso. Os dias 24 e 25 de dezembro estão marcados, estão circulados no calendário arquetípico da humanidade, e algo está vindo. Padre Pio viu, Padre Pio sabia, Padre Pio alertou, e agora você sabe também. Então o que você vai fazer com essa informação? Vai descartá-la como superstição? Vai arquivá-la como curiosidade? Ou vai permitir que ela penetre mais fundo? Vai permitir que ela perturbe? Vai permitir que ela transforme? Porque transformação não é opcional. Ela está acontecendo de qualquer forma. A única escolha que você tem é se vai participar conscientemente ou se vai ser arrastado inconscientemente. Se vai abraçar a morte do velho e dar as boas-vindas ao nascimento do novo, ou se vai se agarrar desesperadamente ao que já morreu, prolongando a agonia inevitável. E talvez seja isso o sinal. Talvez o sinal não seja algo externo, mas algo interno. Talvez seja o momento em que a humanidade coletiva finalmente solta, finalmente se rende, finalmente para de lutar contra o inevitável e permite que a transformação aconteça. E se isso for verdade, então o sinal já começou. Ele começou no momento em que você começou a sentir essa inquietação, no momento em que você começou a questionar. No momento em que algo dentro de você respondeu a essas palavras com um sim silencioso e assustado. Padre Pio não está mais aqui para nos guiar, mas suas palavras permanecem, suas feridas permanecem, seu exemplo permanece. E mais importante, a verdade que ele tentou comunicar permanece. A verdade de que somos mais do que pensamos ser, de que a realidade é mais do que parece ser. De que o sagrado não está morto, apenas adormecido, e que está acordando. E quando o sagrado acorda, tudo muda. As regras antigas não se aplicam mais. As certezas antigas se dissolvem. As estruturas antigas desmoronam. E no espaço deixado pelo colapso, algo novo pode finalmente emergir. Algo que sempre esteve lá, esperando. Algo que é ao mesmo tempo completamente novo e imemorialmente antigo. Algo que Jung chamaria de self, realizando-se na história. Os dias 24 e 25 de dezembro são apenas datas, mas são datas carregadas. Carregadas de significado, carregadas de expectativa, carregadas de potencial. E Padre Pio, esse vidente do invisível, viu nessas datas um ponto de culminação. Um momento em que tudo o que estava disperso se concentra. Um momento em que tudo o que estava latente se manifesta. Um momento de revelação. E revelação não é confortável. Revelação arranca as vendas. Revelação expõe. Revelação força você a ver o que preferia ignorar. Mas revelação também liberta. Revelação também cura. Revelação também torna possível o impossível. Porque só quando você vê a verdade é que pode agir de acordo com ela. Só quando você reconhece a doença é que pode buscar a cura. Só quando você aceita a morte é que pode abraçar o renascimento. Então olhe para o calendário. Veja esses dias se aproximando. E em vez de vê-los apenas como feriado, veja-os como o que realmente são. Um portal, uma chance. Uma oportunidade de participar conscientemente do maior drama psíquico da história humana. O drama do despertar, o drama da integração, o drama da totalidade finalmente sendo reconquistada após milênios de fragmentação. E você está com medo? Bom, o medo significa que você está vivo, que algo dentro de você reconhece a magnitude do momento, que você não está completamente anestesiado. Use esse medo, não fuja dele. Deixe que ele te acorde ainda mais.
Deixe que ele te prepare. Deixe que ele acentue sua percepção, porque você vai precisar de cada fragmento de consciência que conseguir reunir. Padre Pio viveu uma vida de sofrimento extraordinário. Não porque Deus o odiava, mas porque ele concordou em carregar algo, em ser um canal, em encarnar um símbolo vivo do que é possível quando você para de resistir ao sagrado e permite que ele te use. E no processo, ele viu coisas, soube coisas, compreendeu coisas que a maioria das pessoas nem consegue começar a imaginar. E uma dessas coisas que ele compreendeu é que há momentos na história em que o céu e a terra se tocam. Momentos em que o véu se torna transparente. Momentos em que o impossível se torna brevemente possível. E ele identificou os dias 24 e 25 de dezembro como exatamente esse tipo de momento. Um momento de contato, um momento de transmissão, um momento de transformação. E transmissão de quê? Não podemos saber completamente até que aconteça, mas podemos sentir os contornos, podemos intuir a direção, podemos perceber que algo grande, algo definitivo, algo que mudará permanentemente a trajetória da consciência humana está em movimento. E está se aproximando de seu ponto de manifestação. Você sente isso? Sente essa antecipação no ar? Essa tensão crescente? Não é sua imaginação, é percepção real. É sensibilidade ao movimento dos arquétipos. É a capacidade ainda não completamente perdida de sentir quando algo significativo está prestes a acontecer. Confie nisso. Não descarte isso como fantasia ou paranoia. É real. É válido. É sua psique tentando te preparar para o que está vindo. E a preparação não é sobre estocar comida ou construir abrigos. A preparação é interna. É sobre fortalecer sua capacidade de suportar o luminoso. É sobre expandir sua consciência para que possa conter experiências que normalmente a estilhaçariam. É sobre integrar sua sombra para que quando o sagrado selvagem aparecer, você não seja destruído por ele, mas transformado. Padre Pio fez esse trabalho. Ele integrou. Ele expandiu. Ele se fortaleceu através de décadas de prática espiritual intensa. E mesmo assim, o encontro com o luminoso ainda o fazia sangrar, ainda o fazia sofrer, ainda o testava até seus limites. Porque o sagrado não é fácil, nunca foi prometido que seria, mas é real e é a única coisa que realmente importa no final. Tudo o mais, todas as nossas preocupações diárias, todas as nossas ambições mundanas, todas as nossas pequenas dramas sociais, elas desaparecem na presença do luminoso. Elas se revelam pelo que são: distrações, mecanismos de evasão, formas de evitar o confronto com o que é realmente importante. E quando o sinal vier, quando o céu gritar, todas essas distrações se tornarão instantaneamente irrelevantes. E então, o que restará? Você, nu, despido de todas as máscaras, de todas as defesas, de todas as histórias que contou a si mesmo sobre quem você é. E nesse momento de nudez absoluta, você terá que decidir. Vai se esconder na vergonha ou vai se levantar na verdade? Vai negar o que está acontecendo ou vai abraçar a transformação? Padre Pio abraçou. E isso o tornou santo? Não no sentido convencional. O tornou humano, completamente humano, totalmente humano. Humano de uma forma que a maioria de nós nunca consegue alcançar porque estamos muito ocupados tentando ser algo diferente do que somos. Ele parou de lutar contra sua própria natureza, parou de resistir ao processo e nessa rendição ele se tornou inteiro. E a humanidade? Quando a humanidade parará de lutar contra sua própria natureza? Quando aceitará que somos criaturas simultaneamente físicas e espirituais? Que somos egos conscientes flutuando em um oceano de inconsciente, que somos indivíduos únicos e, ao mesmo tempo, manifestações de arquétipos universais? Quando pararemos de tentar resolver essa contradição e começaremos a vivê-la? Talvez nos dias 24 e 25 de dezembro, talvez quando o sinal vier,
Talvez quando não houver mais escolha, porque às vezes a transformação só acontece quando todas as outras opções foram exauridas. Quando a resistência se torna mais dolorosa do que a rendição. Quando o custo de permanecer o mesmo supera o medo de mudar. E estamos lá. A humanidade está nesse ponto. Você consegue sentir? Consegue sentir a insustentabilidade do status quo? Consegue sentir o peso esmagador de todas as mentiras não ditas, de todas as verdades reprimidas, de todos os potenciais não realizados? Isso não pode continuar. Algo tem que ceder, e vai ceder. Padre Pio viu o ponto de ruptura, viu o momento em que a pressão seria tanta que algo teria que explodir. E ele tentou suavizar o golpe, tentou nos avisar, tentou nos preparar. Mas preparação só funciona se você participa, se você ouve, se você age de acordo com o que ouviu. Então aqui está a pergunta final. Você vai ouvir? Vai realmente ouvir? Vai permitir que essas palavras penetrem além da superfície do entretenimento ou curiosidade? Vai permitir que elas cheguem até aquele lugar profundo dentro de você, que sabe, que sempre soube, que está esperando por isso há vidas inteiras? Porque se você permitir, se você realmente abrir, algo começará a mudar em você agora mesmo. Não precisa esperar pelos dias 24 e 25 de dezembro. A transformação pode começar no instante em que você decide parar de resistir. No instante em que você decide dizer sim ao processo, ao mistério, ao sagrado selvagem que está chamando seu nome. E quando esses dias chegarem, quando o sinal vier, você não será pego desprevenido. Você reconhecerá. Você saberá. Você entenderá que tudo o que você sentiu, tudo o que você intuiu, tudo o que você mal ousou acreditar era real, era verdadeiro. Era a preparação necessária para o momento mais importante de sua vida. Padre Pio sangrou para que você pudesse ver. Sofreu para que você pudesse compreender. Alertou para que você pudesse se preparar. E agora a responsabilidade é sua. O que você fará com este aviso? Como você responderá a este chamado? Quem você escolherá ser quando o momento chegar? Essas não são perguntas retóricas. São as perguntas mais importantes que você jamais enfrentará. E a forma como você as responde determinará não apenas seu destino individual, mas sua participação no destino coletivo da humanidade. Porque não estamos separados. Nunca estivemos. Somos células em um organismo maior. E quando o organismo passa por transformação, cada célula participa. Então participe conscientemente, participe voluntariamente, participe com os olhos abertos e o coração, por mais assustado que esteja, também aberto. Porque é assim que o novo nasce, não através da resistência, não através da negação, mas através da abertura, através da receptividade, através da disposição de morrer para o que você foi, para que possa nascer o que você está se tornando. Os dias 24 e 25 de dezembro estão chegando. O sinal está vindo. Padre Pio cumpriu seu papel de mensageiro. E agora você conhece a mensagem. O que você fará com ela? Essa é a pergunta que só você pode responder. E a resposta, ela está sendo escrita agora. Em cada escolha que você faz, em cada momento de atenção ou distração, em cada decisão de acordar ou continuar dormindo, escolha sabiamente, escolha corajosamente. Escolha com total consciência de que esta pode ser a escolha mais importante de sua vida, porque quando o céu rasgar e o sinal aparecer, será tarde demais para a preparação. Só restará a resposta. E sua resposta revelará quem você realmente é, além de todas as ilusões, além de todas as máscaras, além de tudo o que você pensava ser. Padre Pio conheceu essa revelação em vida. Viveu décadas com sua verdadeira natureza exposta, sangrando, visível. E ao fazer isso, ele nos mostrou o caminho. Nos mostrou que é possível. Nos mostrou que a transformação, por mais dolorosa, é também gloriosa.
Nos mostrou que o outro lado do medo é liberdade e nos avisou que o momento está chegando quando todos teremos que fazer essa travessia. O momento está chegando. Os dias estão marcados. O sinal está preparado. E você? Você está preparado? Não há resposta errada. Há apenas sua resposta. Sua verdade. Seu caminho através do mistério que está se abrindo diante de todos nós. Olhe para o céu nos dias 24 e 25 de dezembro. Mas mais importante, olhe para dentro, porque o sinal mais importante não virá de fora, virá de dentro. Será o reconhecimento, será o despertar. Será o momento em que você finalmente, completamente, totalmente vê, e nesse ver tudo muda. Tudo se transforma, tudo se torna possível. Este é o aviso, este é o chamado, este é o convite. Padre Pio o entregou através do sangue e do sofrimento. E agora ele ecoa através do tempo e do espaço, procurando aqueles com ouvidos para ouvir, procurando você. Você ouviu? Você sentiu? Você sabe? Se sim, então você já começou. A jornada já está em andamento. A transformação já está acontecendo, e quando os dias chegarem, você saberá exatamente o que fazer, porque não será sua mente decidindo. Será seu ser inteiro reconhecendo o momento pelo qual esteve se preparando por toda a sua vida, por todas as suas vidas. Bem-vindo ao limiar, bem-vindo ao portal, bem-vindo ao momento em que tudo o que estava oculto será revelado. Bem-vindo ao sinal do céu que Padre Pio viu e tentou nos fazer ver também. Os dias estão chegando. O sinal está vindo. E você? Você está pronto. Não porque preparou tudo perfeitamente, mas porque ouviu, porque prestou atenção, porque permitiu que essas palavras entrassem e plantassem uma semente de consciência que vai germinar exatamente quando precisar. Este é o presente de Padre Pio para você. Este é seu último aviso. Este é seu chamado para despertar. Responda.